Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cândida Furtado. Trabalho com terapia sistêmica, quânticas, alguns tipos, trabalho com terapia espiritual. E é uma alegria poder estar aqui hoje conversando com vocês nesse trabalho que vai rumo à cura da criança interior. Este é o meu foco principal. Na live anterior, nós falamos sobre os 5 traços de caráter. Demos uma panorâmica. E hoje nós vamos começar a falar de uma forma mais específica sobre o primeiro traço a se formar, que é o traço de caráter esquizoide. Este é o traço que acontece quando a criança ainda está dentro do útero da mãe. Depois vai até o nascimento, mais uns 7, 10 dias é o período de formação desse traço. O que é um traço de caráter? Traço é a maneira, a forma como o cérebro da criança desenvolveu para se defender da dor que a criança sentia, afastar dali. Então vamos explicar o que aconteceu com essa nossa criança que vai desenvolver esse traço de caráter. Dentro do útero, todo o universo da criança é aquele útero. Ela nem sequer imagina que possa existir qualquer coisa fora dali. E ela então está intimamente conectada à sua mãe e a todas as emoções e a todas as reações físicas do corpo da sua mãe. Se a mãe tiver um período forte de estresse, algum susto grande, se a mãe estiver doente, não for bem alimentada, enfim, qualquer reação que de alguma maneira interfira no bom funcionamento do organismo, o estresse sempre é um dos principais, né? Há uma redução do fluxo sanguíneo e também uma maior tensão muscular. Então o útero de repente fica mais duro, mais frio, chegam menos alimentos e a criança que está lá dentro acha que a coisa é com ela, que foi ela que provocou aquilo. Aí, mais adiante, ela se move, começa a se mexer, a mãe lembra, pá, tô grávida. Pode ser que a mãe esteja passando por um período difícil na sua vida, que ela esteja preocupada em como ela vai sustentar essa criança, ou tenha medo de como vai ser o parto, já tem algum problema familiar, ou realmente ela não queira essa criança. São 1000 situações que geram esse estresse. Mas cada vez que a mãe lembra e isso a deixa tensa, o útero se contrai, fica mais frio, chega menor aporte de alimento, de oxigênio. E então, essa criança vai cada vez mais pensando: o mundo me rejeita, cada vez que eu me mexo fica tudo horrível, fica tudo difícil aqui dentro. Na verdade, a criança ainda não está pensando, ela não tem assim um cérebro elaborado, mas ela tem uma sensação de que as coisas ficam difíceis para ela, ficam ruins, cada vez que ela se move, se manifesta. Cada vez que ela manifesta a sua existência, há uma reação contrária. E então, para não sentir essa dor que é muito intensa, a criança foge para o seu cérebro. Nesse momento, o lugar onde está se formando a bainha de mielina, onde está ocorrendo a mielinização, é no cérebro. Então, ali é o lugar onde os neurônios mais respondem. E ela, então, foge do corpinho, das sensações corporais e passa, digamos assim, a viver na sua cabecinha. Porque
ali já vão se formando formas de pensamento, de coisas mais lúdicas à medida que ela vai se desenvolvendo dentro do útero, e ela vai ficando ali, refugiada e distanciada das sensações do seu corpo. Quando a criança nasce, ela pode ter ainda mais algum impacto de sofrer algum tipo de rejeição, de não ser tão bem-vinda pela mãe, pelo pai, pelas circunstâncias externas. Então, até os 7, 10 dias de vida, esse traço já está formado. E essa criança, então, que vai pertencer ao traço esquizoide, veja que não tem nada a ver com a doença, com um transtorno de esquizoidia. É um traço de caráter. Simplesmente Reich deu esses nomes aí e nós seguimos honrando os nomes que foram dados, mas que podem causar algum tipo de susto, né? Por ser um nome um pouco estranho. As crianças que têm esse traço de caráter vão ser magrinhas, ossudas, as articulações, os ossos vão ser mais pontudos, mais aparentes, costumam ter um corpo bastante esguio, frágil, e a cabeça é maior. Parece que todo o corpo está ali só para sustentar a cabeça. A testa fica maior, né? E essa criança, então, tem muita energia na cabeça. Toda a energia dela está na cabeça. O corpo, os braços, as pernas são bem fraquinhos. É uma criança que não vai gostar muito de ação. O negócio dela é mais mental. E como ela sofreu aquela dor pela sua existência, ela se sentiu rejeitada, não bem-vinda. É uma criança que procura se afastar das pessoas, procura ficar longe, ela não gosta de contato. Ela se sente muito bem quando está lá no mundinho dela, tem uma atividade mental enorme, cria muito, é sonhadora, tem muitas ideias e à medida que cresce vai se tornando uma pessoa muito criativa. Se dá muito bem nos estudos, é inteligente, mas tem muita dificuldade de se relacionar. Os seus olhos parecem assim distanciados, não fazem foco, não olham no olho. E muitas vezes, por conta de todo esse desfocar da visão, eles vão usar óculos. E os óculos ajudam a proteger, criam um distanciamento entre a pessoa e o mundo lá fora. É uma pessoa que não vai gostar de trabalhar com o público de maneira nenhuma. E se tiver que trabalhar num ambiente que tenha mais pessoas, ela vai se sentir bem se ela estiver resguardada, assim, por luvas, óculos, máscara. Então é excelente se trabalhar como pesquisador, como cientista, e tem inteligência para isso, tem acuidade mental, rapidez, percepção, são muito inteligentes realmente e criativos. Então, buscar novas formas, novos caminhos, é muito com este traço, porque as pessoas são bastante inteligentes, mas essa dificuldade nos relacionamentos e também tem um distanciamento de todas as coisas assim materiais. Não se preocupam com a roupa. Normalmente gostam de pôr assim uma roupa cinza, preto, branco, cores que não distingam muito, que não chamem atenção sobre ela. Ela não quer ser vista, tem uma sensação de que incomoda onde está, uma sensação de não pertencimento. Parece que eu não sou nem deste planeta. Muitos têm esta sensação. Vejam que nenhum traço é 100% aquele traço. São 5 traços e nós vamos ter um pouco de cada um deles. Quando este traço de caráter
é predominante, existe em grande quantidade, aí a gente pode ver todas essas coisas juntas. Às vezes a pessoa tem traços menores e ela vai perceber, não, eu tenho isso, aquilo, algumas das situações. É quando o traço é bem característico que nós vamos encontrar esse conjunto de situações. São pessoas que se expressam bem pela arte, desenho, escultura, música, meio que se abandonam nesse processo criativo e estão lá no seu mundo vivenciando aquilo de uma forma muito profunda. Tem dificuldade nos relacionamentos e se acontecer de encontrarem um parceiro, uma parceira, não vão ser aquela pessoa amorosa que está todo o tempo se declarando, que gosta de abraço, beijinho, chamego, não. É um relacionamento em que a pessoa mantém uma certa distância, uma certa frieza, porque não é normal, ela não se permite, seu corpo ela não conecta com as emoções, com as sensações no seu corpo. Ela lê isso tudo através de uma interpretação mental. Então ela pode falar sobre o que ela sente, mas não expressa emocionalmente aquilo. Não quer dizer que ela não ame, quer dizer que o jeito de funcionar desta pessoa é assim. Serão mais frios, mesmo as mães deste traço serão mais distanciadas e mais frias, terão mais preocupações mentais, terão um amor que não é tão fácil de sair para o filho, porque ele se expressa mais através dos cuidados, através de explicações, porque não tem muito a afetividade, o calor. Aliás, não tem. Se o traço for forte, não tem nada disso. É realmente um distanciamento. Agora, essas pessoas, muitas delas, são gênios. Tem muita criatividade. São pessoas que se destacam por terem esses traços de caráter assim, tão genuínos. E um nerd, né? Muitos são chamados de nerd, porque são excelentes alunos, gostam de ler, gostam de toda essa atividade mental, gostam do isolamento. Se vão a uma festa, até podem, por insistência dos amigos, se está numa festa, não vai estar se sentindo muito bem lá, está fora do seu lugar. Vai talvez ficar mais num canto, conversar com uma ou outra pessoa, vai estar mais observando, são muito observadores. Observam bastante o lugar, fazem suas análises, suas conclusões. Às vezes até na conversa falam mais difícil, criam uma conversa mais intelectualizada justamente para não chegar na parte emocional e para não estabelecer muito contato. Eles não estão querendo aquele contato. Então, aquela conversa difícil já é mais para criar um afastamento da pessoa, para não desenvolver muita conversa. Mas e se eles forem nessa festa, nesse lugar que tenha muita gente, é provável que no dia seguinte ele precise muito entrar no seu quarto, lá na sua caverna, no seu cantinho de reclusão e ficar um bom tempo sozinho. Assim como o oral se alimenta da presença do outro energeticamente, o esquizoide se alimenta na solidão, no silêncio. Ele é uma companhia muito boa para si, que não traz medo, né? Ele tem medo nos relacionamentos, um medo terrível de ser rejeitado, de sentir de novo aquela dor de não pertencimento, de exclusão, de não poder existir. Aquilo ficou muito marcado dentro dele, eu não posso existir. Então, quando ele vai criando um cantinho especial com ele mesmo, ou se ele tem um trabalho onde pode trabalhar mais sozinho, onde pode dar asas à sua criatividade, ele se sente muito bem
e vai se dando esta permissão de existir e de se expor. E se ele encontra no trabalho ou na parceria amorosa alguém que escute as suas ideias sem recriminá-las, porque são ideias fora da caixinha, ideias muito criativas, avançadas muitas vezes para o seu tempo, se ele tem essa pessoa que o escute, e às vezes até se essa pessoa é um realizador, a parceria está perfeita. Porque vejam, a mielinização aconteceu enquanto estava no cérebro. Ele é excelente pensador, mas os bracinhos são fracos, o corpinho é fraco, as perninhas são fracas. Ele não é um realizador. Não é aquela pessoa que vai trazer ao mundo as suas ideias, a não ser que esse não seja o traço predominante e ele tenha desenvolvido outros traços de maior realização. Então, o ideal para um esquizoide é encontrar uma parceria com alguém que tenha capacidade de levar as coisas ao mundo, de realmente materializar. Aí sim, fica perfeita a parceria e serão muitos os benefícios que essa pessoa poderá trazer. Porque realmente ela está um passo à frente em muitas situações, dependendo dos seus interesses, do que ela olhe, como ela se desenvolva, das oportunidades que ela tenha e se dê para ir se desenvolvendo no seu conhecimento, na sua intelectualidade, no seu espaço de expansão criativa, realmente pode trazer muita coisa. Aqui, vou ler aqui, a André escreveu: bom dia, estamos trabalhando corpo e a mente contigo agora, eu e o teu amigo Guinter. Ah, que legal, fico bem feliz. Vejam, se alguém tiver alguma pergunta, eu já dei uma explicação geral sobre esse traço. Se alguém quiser colocar agora alguma pergunta, clica ali naquela caixinha e digita, e daí eu posso ler a pergunta, e que agora eu estou prestando atenção. Eu estou dando esse tempo para ler aqui o que está escrito e ver se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém gostaria de um esclarecimento. A minha ideia aqui não são grandes aulas, é que você tenha uma noção do que é e olhe para si. Olhe para si. Se precisar de esclarecimentos mais profundos, existem muitos bons vídeos na internet que explicam profundamente os traços de caráter. A minha ideia principal com esse trabalho é a conexão contigo, para que a gente possa aqui ir trocando uma experiência, ir trocando, e eu, quem sabe, podendo responder a tua dificuldade, uma memória que tu tens de infância e que realmente tu percebes, sim, desde pequena eu sou assim. Desde pequena as pessoas diziam: nossa, essa menina, esse menino não tá bem, veja que magricelo, que alto, não se alimenta. E tu tinhas dificuldade realmente em te alimentar, porque a alimentação, as roupas, toda essa coisa bem material, não tem importância para uma pessoa desse traço. Se tu criticares a maneira como ela se veste, até o seu corpo, ela não tá nem aí. O que dói demais para uma pessoa com traço esquizoide é que tu critiques as ideias dela. Ela vai se fechar e não vai mais compartilhar contigo. Até porque ela já tem muita dificuldade de compartilhar. Mas se ela compartilha algo que ela pensa, alguma ideia, e tu reprochas, diz: bah, nem pensar, meu Deus, tu tá fora da casinha. Isso daí, quiser trazê-la para o chão, tu perdeste as confidências daquela pessoa. Ela realmente não vai mais se abrir contigo. Ali está a dor. Ela tem que ser aceita nas suas ideias. E vejam, faz muita lógica, já que ali está o universo de vida de um esquizoide. Ele vive na sua cabeça, com as suas ideias, nesse mundo. Se tu criticares isso, é como que criticou o centro dele. Quando essa pessoa vai encontrando 2, 3, 4 amigos no seu trabalho ou num grupinho de amigos que a acolhem, aceitam como é uma pessoa que não gosta muito de conversar,
uma pessoa que fica mais na dela, uma pessoa que precisa dos seus tempos de reclusão, de solidão. Quando ela se sente aceita e é aceita também nas suas ideias, inclusive se ela estiver no trabalho, esperam pelas ideias dela, pelas brilhantes ideias que ela tem, essa pessoa vai curando a sua ferida, a sua dor da rejeição, o seu medo de existir e vive de uma forma um pouco mais leve, compartilha um pouco mais, se entrega um pouco mais. Isso não quer dizer, não espere que vá se tornar uma pessoa amorosa, que goste de contatos e abraços. Pelo contrário, se tu começar a abraçar, pegar muito, e se ela estiver em situações em que ela seja muito tocada, essa pessoa vai criar alergias, vai criar formas de afastamento, coisas na pele, doenças de pele, de tal grau de ansiedade que aquilo provoca nela, e também com uma tentativa de afastar o outro de si, porque isso não faz bem para ela. Porque vejam, ela não quer acordar o corpo, ela quer permanecer neste mundo seguro em que ela está. E é a característica, essa pessoa vai ser assim. Então também não é aquela pessoa, se você está confidenciando teus sentimentos, se você é todo cheio, fala dos teus mimimi, da tua dor, ela olha e pensa assim, meu Deus, quanto chororô, se é possível. E ela vai até tentar te ajudar através de explicações, explicando o teu estado, fazendo você compreender, mas ela realmente não está empaticamente contigo, te sentindo. É a forma de contribuir que ela tem, porque é a forma com a qual ela vive. Então é preciso aceitar para conviver bem com todos os traços. Aliás, para nós convivermos bem uns com os outros, temos que aceitar como cada um de nós é, com suas coisas bacanas, interessantes e as nossas dificuldades, tantas que temos. E podemos ir melhorando, podemos ir nos tornando, e vejo, melhorar, segundo eu vejo, não é melhorar para o outro, para que o outro me ache mais bacana. É melhorar na minha relação comigo mesmo. Viver de uma forma mais leve, mais alegre, sem tanto ter que provar coisas, o tem que isso possa cair fora. E quando a gente consegue chegar nesse estágio, a gente também consegue se relacionar e ser melhor para o outro. Se relacionar melhor com ele, entendê-lo mais, porque estamos nos entendendo. Então esse respeito é bastante importante. Então, como pudemos ver aqui, os esquizoides têm características bem interessantes, que fazem com que muitas vezes ele fique mesmo à parte, porque é uma pessoa mais estranha, é uma pessoa diferente, uma pessoa que tem dificuldade, não vai gostar se tu chega abraçando, beijando, não vai querer ficar tititi conversando muito. Para você atraí-lo, terá que ter mais conversas mentais e de conteúdos inteligentes. Mesmo para fazer uma terapia com esquizoide, não adianta querer ir puxando pelos seus sentimentos. Ele tem que ter coisas que toquem sua mente, que ele compreenda o seu funcionamento e que ele trabalhe a partir daí. Então, dentro desse universo em que se estimula tanto a comunicação, em que é importante que cada um se comunique, eles ficam um pouco à parte, ficam lá no seu mundinho, mas tem muito a contribuir. Bem, então eu vou encerrando por aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês. E na próxima live nós vamos falar sobre o traço oral, o segundo traço a se formar. Espero que tu estejas comigo sábado que vem às 9 da manhã e que a gente possa ir cada vez mais trazendo luz
sobre quem somos, por que agimos e reagimos da forma que agimos e reagimos. Um grande abraço e até sábado.